indiscutível de nos sentirmos seguros com uma pessoa, sem ser preciso pesar o que se pensa, nem medir o que se diz. George Eliot, pseudônimo de Mary Ann Evans. A melhor parte da vida de uma pessoa está nas suas amizades. Abraham Lincoln. A amizade é uma alma com dois corpos. Aristóteles. As palavras de amizade e conforto podem ser curtas e sucintas, mas o seu eco é infindável. Madre Teresa de Calcutá. Você já parou para pensar em o que os seus amigos significam para você? No programa de hoje vamos falar sobre a importância da amizade. A amiga pode ser aquela de infância, que está conosco até hoje. Também pode ser aquela que conhecemos na adolescência e outra que apareceu há pouco tempo. O que define uma amizade, uma amiga, a gente sente no coração. É com a amiga que temos aquelas lembranças inesquecíveis de uma fase da nossa vida. E é a amiga que sabe da nossa essência. Vocês concordam, meninas? Sim! Sim. Sejam bem-vindas ao Mundo Mulher Inside. Hoje eu estou conversando com Elisana Barroso. Obrigada, Lu, pelo convite. Marilene Alencar. Oi, Lu, obrigada. E Noeli Pimentel. Oi, Lu. Obrigada pelo convite, parabéns pelo programa. Vamos começar então falando como foi o início dessa amizade entre vocês. Como que vocês se conheceram? Bom, eu entrei no vestibular, passei no vestibular na Federal, no curso de Física. E ao entrar, né, no curso de Física, eu conheci a Elisana, né? Nós éramos colegas de sala e após, né, ali o contato do dia, viramos grandes amigas, né? E com esse vínculo, cada dia mais foi intensificando, né? A ponto que eu ia visitar a Elisana em Anápolis, ela me visitava em casa e a gente criou esse vínculo. Nesse tempo da física, éramos poucas mulheres, né, no curso, então nós logo nos unimos. Ficamos às 5, conversamos até hoje, mas com a Marilene foi mais intenso. Tanto que ela ficou amiga de todas as minhas amigas, né? E participamos de vários momentos, uma da vida da outra. E é a pessoa com o maior coração que eu conheço e amo muito meus amigos. E fico muito feliz pela nossa amizade até hoje. E a Noeli, onde que ela entra nessa história, nesse grupo? Então, eu conheci a Elisana quando nós começamos em 2003 a trabalhar na faculdade. A Elisana já trabalhava e aí nos tornamos amigas, éramos vizinhas de laboratório, ela no laboratório de Física e eu no laboratório de Informática. E nesse tempo a gente se tornou muito amiga, muito amigas, muita saudade dessa época. Mas a nossa amizade, que começou em 2003, né, se fortaleceu a cada dia e a gente foi unindo laços, né? Várias outras amigas, amigas da Elisana foram se tornando, né, amigas minha também, assim como de outras amigas do grupo, né? E assim eu conheci a Marilene por meio, né, da Elisana e nos tornamos amigas também. Temos muito contato, participamos muito uma da vida das outras. E o que vocês podem dizer que vocês têm em comum e que tem diferente? Qual que é a característica aí que vocês destacam em cada uma entre vocês? Bom, eu acredito que a característica que é comum a todas nós é um coração bom, né? São todas pessoas que têm uma essência muito boa, uma energia sempre muito positiva. Nesse grupo, a gente sempre se alegrou muito com a felicidade uma das outras, né? Uhum. E ao longo da nossa história, nós fomos nos realizando, né, profissionalmente,
nas nossas vidas, né, foram sendo construídas. Então, essa característica de todas nós, de se alegrar e de participar mesmo da felicidade uma das outras, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é a empatia mesmo, né, que a gente tem, a gente se coloca muito uma no lugar da outra em todas as circunstâncias. E isso fortalece a amizade, porque quando a gente tem essa empatia, nós não julgamos umas às outras. A gente se coloca no lugar como se a gente estivesse vivendo aquela situação, até para a gente poder ouvir e ajudar a outra em qualquer situação, né? E seja de alegria ou tristeza. E o que a Noeli falou que é importante, porque amigos de verdade se alegram com as conquistas dos outros, né? A gente não tem inveja uma da outra. Então, isso nos une cada vez mais mesmo. E assim, uma característica que eu acho também muito importante é o companheirismo. Porque assim, a gente desde o começo, a gente era assim, quando uma estava mal, né, as outras já se ajeitavam para, né, dar aquele abraço, né, aquele conforto. E com o passar do tempo, né, assim, a gente sente hoje que não mudou, né? Assim, em muitos momentos da vida, mesmo à distância, né? Eu moro em Goiânia e a maioria das meninas moram em Anápolis. Então, assim, com a distância, a gente ainda tem esse laço de companheirismo, de fidelidade, né? Entre amigas, né? Quando uma não tá tão bem, as outras vão ali dar um conforto. Eu acho muito importante também. A Lu perguntou das diferenças, a gente só respondeu o que é que une, né? Cada uma de nós tem uma personalidade muito única, assim. A gente tem essa história de vida que é parecida, essa empatia uma pela outra, mas a nossa personalidade é o oposto, assim. A gente tem pontos parecidos, mas cada uma tem uma personalidade muito única e diferente uma da outra, né? Mas umas mais extrovertidas, que é a alegria da festa, chega e sorri alto e todo mundo ouve. A outra já fica mais no cantinho, né? Então, nós temos sim as diferenças. E qual a melhor lembrança que vocês têm umas das outras? Um momento assim que ficou marcado entre vocês? Quando a Elisana comprou o primeiro carro, o Gol vermelho. Que assim, a Elisana comprou, foi vitória dela e de todas do grupo. Assim, gente, na época a gente não segurava de tanta alegria, né? Porque assim, para mim foi um ponto muito importante, né? Porque ali foi a vitória de todo mundo, né? Foi muito importante. E era um meio de transporte que não era da Elisana, era de todo mundo. Todo mundo tinha uma parcelinha ali no carro. Então, assim, para mim foi um momento muito importante para nós amigas, né? Que foi o primeiro. E eu lembro de quantas vezes que a gente pegava ônibus, né? E ia para Anápolis de ônibus, vinha para Goiânia de ônibus, e andava em Anápolis de ônibus, a pé. E quando ela conseguiu essa vitória, foi assim, nossa, eu lembro como se fosse ontem, foi muito importante, né? E agradeço a Deus, porque assim, a gente valoriza cada vitória que a gente teve, né? Cada vitória, né? A No, quando engravidou, também foi uma alegria assim tão grande para o grupo, assim, ninguém se aguentava de alegria, né? E entre outras coisas, né? Que aconteceu com a gente que é muito importante. Eu vou pegar o gancho da Marilene para falar da história minha, tem a ver com o carro, né? Esse Gol vermelho era o transporte de todas e eu queria que todo mundo coubesse nele. E uma vez a Marilene tinha um tempo que não viu o pai dela, que morava em Tocantins. E a gente foi aproveitar para passear em Palmas, depois que deixasse a Marilene em Tocantins, para conhecer. E fomos 5 amigas, sem grana, assim, contado o dinheiro da gasolina. E a gente tinha dinheiro para ficar em hotel, mas só um quarto, hotel simples. Aí a gente foram 3 amigas atrás, 2 na frente, né? A Marilene estava, a Shirley, a Gideilda, minha irmã, a Fernanda. E a gente rolou um colchão de solteira e elas levaram o colchão de solteira no banco de trás, no colo. Porque a gente chegava no hotel, pedia um quarto só, e lá a gente sorteava quem quer dormir no colchão, quem quer dormir na cama do quarto.
Nessa viagem foi a data do aniversário da Marilene e a gente comprou tipo um pedaço de bolo na padaria, colocamos lá 50 velinhas, brincadeira, Marilene. E cantamos parabéns. Eu acho que foi o melhor aniversário dela que a gente comemorou junto e foi muito legal, assim. E a Noeli foi a primeira do grupo que se casou, não foi, Noeli? Foi antes da Lu, foi a primeira. Então foi uma alegria, uma tristeza pra gente, porque a gente não sabia, porque parecia que a gente estava perdendo a Noeli, mas a gente ganhou o Thales, né? Ganhamos a Zenilde, que é a irmã dela, que o Thales também é muito amigo nosso. Mas assim, foi diferente, porque também nós tínhamos esse sonho de casamento. Então, assim que a Noeli casou, parecia que estava todo mundo casando. O casamento da Noeli foi meio que comunitário. O bebê foi a Noeli que me ensinou a dar banho no meu filho. Então, assim, é a cumplicidade. E a Lu, que é a nossa amiga, também apresentadora do programa, né, está no grupo, tem todos os momentos. Não tem um momento da minha vida que não tenha Luzilene, assim. Eu lembro que foi marcante que eu estava com muito medo um dia antes do meu parto, eu estava com muito medo lá em casa, assim. Ela chegou lá 10 horas da noite sem avisar, eu nem sabia. Me deu um ursinho que ela comprou para o meu filho, para o João, e foi me tranquilizar que eu dormi tão bem, assim, com aquela palavra amiga ali, naquele momento, falando, não, eu já passei por isso, vai dar tudo certo, fizemos uma oração juntas. E a amizade é isso, né? É você ter histórias divertidas, ter histórias tristes também, que a gente tem, para ter histórias alegres, né? E a gente está aqui até hoje, né? Que é o que importa. Nossa, Marilene foi assim, no começo mesmo, voo vermelho e indiscutivelmente um elemento que foi muito importante mesmo para todo mundo, assim. E com ele, a generosidade da Elisana, né? Nossa, a Elisana com aquele carro, ela nunca pensou só nela. Ela sempre pensava em todas, fazia várias viagens e levava todo mundo para os lugares e tudo uma prova de amizade mesmo, né? Mas assim, a gente falando dos momentos, né, marcantes, aí vocês citaram, né, meu casamento, a presença de todas, a Luzilene que participou, mesmo não estando morando no Brasil na época, né, eu tenho registros de falar no celular, tirando foto com todo mundo e com ela no celular, porque na época a gente não tinha essas possibilidades, né, foi 2007, a gente tinha celular, mas não tinha acesso assim à internet como a gente tem hoje, então mas ela esteve presente lá. E assim, eu me recordo muito, porque no ano de 2007 eu me casei em fevereiro, e em meados do ano eu engravidei, e 2 meses depois eu perdi o bebê. E no mesmo dia que eu cheguei do hospital em casa, chegaram todas também lá em casa. Eu me lembro como se fosse hoje, uma tarde como essa, todas comigo, né? Luzilene, Elisana, Gedeilda, Fernanda, Shirley. Acho que a Marilene não pôde vir na época, mas muito importante, assim, a presença de vocês, não só nesse, mas em muitos momentos, né, importantes. Mas a gente não pode esquecer que tanto tempo de amizade também tem conflitos, né? Como vocês mesmas colocaram essas diferenças, né, de personalidades. E aí, quando acontecem os conflitos, como que vocês administram essas situações? Eu acho que no grupo, assim, já falando depois da época da internet, né? Depois do grupo do WhatsApp, que inclusive já foi desabilitado, né? E depois a gente reanimou o grupo e indicou que as amigas eram para sempre sim, e foi resgatando, né? Mas, assim, como em todo grupo, vira e mexe, né? A gente tem problemas, tem pessoas que saem do grupo, mas depois retornam para o grupo. O importante é o retorno, né? Exatamente pelo que a Elisana colocou, que a gente tem um grupo cheio de mulheres fortes e que possuem personalidade, né? Então, a gente tem essas questões também, e eu vejo que a gente consegue administrar em virtude da união, porque quando uma, né, não gosta de algo que foi dito ou não concorda com a forma que algo foi falado, a outra né, intercede e coloca outros pontos de vista,
Mas ultimamente a gente tem se entendido muito bem na diversidade das opiniões. Sei. E a gente usa uma palavra que nunca falha depois de pensar. A gente liga uma para outra e pede desculpa. Só isso. A gente fala desculpa, eu estava com a cabeça quente, eu errei, eu não devia ter falado daquela forma. E depois está tudo certo, né? E que a gente reavalia mesmo nosso comportamento quando a gente tem esses momentos de discordância que é natural ter em qualquer relacionamento, né? E assim, igual a Elisana falou no começo, né? Cada uma tem uma personalidade diferente. E eu acho que ajuda também assim, por exemplo, eu sempre fui assim, calma, né? Então, eu sempre fui a que escuta mais, digamos assim, né? Então, eu tive o prazer de escutar muitas e muitas e de poder tentar também, né, colocar o que eu sinto, né? Porque, assim, às vezes a gente tem mais empatia de falar coisas íntimas com uma e determinadas outras coisas com outras. Então, assim, eu acho que tudo se encaixa, né? Tem umas de personalidade fortíssimas, né? Que tem umas que Gedeilda, a personalidade é bem assim, a flor da pele, e outras que já não é tanto, eu acho que isso dá um equilíbrio, né? Que eu acho que o importante da vida é o equilíbrio, né? Uma vai amansando e vai continuando. E vocês estão falando aí de outras amigas que não estão participando nesse momento dessa conversa, que não puderam participar do programa em virtude de outros compromissos. Mas fala um pouco para a gente sobre esse grupo. São 10 amigas e como que vocês administram essa amizade com 10 pessoas participando? E fala pra gente quanto tempo tem essa amizade. Conta um pouquinho da história aí desse grupo de tantas amigas. É um grupo que se mantém firme aí, então, né? Depois da união nossa, eu acho que comigo, com a Elisana, a Lucilene já conhecia, e aí vocês, na verdade, se conheceram antes, né? Mas eu acho que desde 2003, né? Nós temos uma convivência muito próxima e em vários momentos a gente se afastou e com a chegada, então, das tecnologias, né? O grupo do WhatsApp facilitou muito, assim como é realidade, né, para a maior parte da sociedade. E aí, a partir desse grupo, a gente passou a interagir muito, a tentar fazer muitos encontros, conseguir realizar poucos encontros, mas a gente segue firme, né? E esse grupo, todas são administradoras, todo mundo consegue contribuir ali na gestão, né? Tem uma que sempre motiva, manda mensagem de bom dia, mantém o clima agradável, né? Nos momentos, em alguns momentos de discussões mais pesadas. E a gente vai ponderando, né? Como a Marilene colocou, fazendo deixando com que o ambiente seja sempre bom, seja sempre harmônico, porque isso é tão importante para nós nos dias de hoje. Em épocas de pandemia nem se fala, né? Porque nós não estamos em um momento em que a gente interage com tantas pessoas no campo da amizade. Então, a gente se apega mais ainda às amizades que a gente tem, às histórias que a gente tem, porque isso está cada dia mais raro, né, nos dias atuais. E a gente, essa limitação até agora de novas interações, né, então a gente se fortalece, eu vejo, ao meu ponto de ver, cada vez mais, né, com as amigas que a gente tem, que moram no nosso coração, caminhar por um terreno onde a gente tem segurança, não tem vergonha mesmo, né, de colocar um questionamento, de colocar uma informação lá que agita o grupo, como aconteceu recentemente. Enfim. E o que você falou, Noeli, eu acho interessante que até uma certa idade, uma certa data ali, nós aceitávamos muito um acréscimo nesse grupo, né? Como você disse, nosso grupo de amizade ali começou em 99, que era
a Marilene, a Gedeilda, Shirley, Luzilene, você entrou em 2003. A Ana Maria entrou depois e a gente tipo, demorou a aceitar a Ana Maria, que hoje a gente aceita plenamente, a ama, mas porque a gente tinha dificuldade de aumentar, né? Como se uma fosse dona da amizade da outra e não podia entrar mais ninguém. Hoje em dia, eu acho muito difícil, assim, a gente permitir, porque a gente se fechou muito, né? Isso, eu acho que a gente, essas 10 pessoas, daqui a uns 30 anos, 40, a gente vai estar lá velhinha, tomando café junto, conversando, a gente se uniu mesmo. E fica um desafio para a gente se abrir mais também, né? Para novas amizades, trazer pessoas, porque eu vejo que está cada dia mais difícil confiar nas pessoas. E como a gente já tem o nosso grupo, que a gente já confia, já sabe como é, já se identifica, nossos pais são amigos, né? Então a gente já se conhece, a gente tem essa dificuldade, né? Não sei quando a gente perdeu, né? Essa facilidade de aumentar o grupo, mas eu vejo que isso acontece. As últimas que entraram no grupo foi mais difícil a aceitação geral, né? Né? Eu acho também importante no grupo, assim, porque ele é muito eclético, né? Temos um leque de profissões, né? A gente tem jornalista, tem advogada, tem engenheira, tem professora de física, tem eu administrativa, e não estou lembrando mais, tem a Shirley, enfermeira, tem a Helena, tem a Ana Maria, que está fazendo aí fisioterapia, a Zê também. Então, assim, é um grupo muito eclético, né? E eu acho que isso foi um agregando a outra, né? Quando a gente, às vezes, precisa de uma informação numa determinada área, a gente corre para a pessoa, ai, me ajuda, me socorre, e está sempre prontamente ajudando. E isso vai, eu acho que aí entra também essa dificuldade que a gente tem hoje em dia de talvez incluir mais pessoas, né? Porque quando a gente acostumou com aquele, né, com aquele grupo, ao incluir mais uma pessoa, a gente às vezes fica com esse receio, né? Mas como que vai ser, né? Como que essa pessoa vai se adaptar e a gente se adaptar a ela? Ana Maria foi uma grande, né? Uma grande inclusão no grupo, né? E hoje já é assim, né? Tomara que ela entenda a gente, né? E foi Mara Lu, né, que apresentou a Ana Maria para a gente, foi ótimo, foi assim, aos pouquinhos, ela com o jeitinho dela foi conquistando. E agora, para a gente encerrar, cada uma de vocês pode falar qual a importância da amizade na sua vida. Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge noutro o velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. Eu vou falar só a primeira estrofe, eu acho que é isso. A gente sempre se reencontra de diversas maneiras. Nós não somos as mesmas de 20 anos atrás. Mudamos muito, né? E a gente se reencontra nessa nossa nova mudança ali diariamente, né? A gente se entende e podemos ficar um ano sem nos ver pessoalmente. Raramente acontece, não acontece. Mas a gente vai se ver no outro dia como se nada tivesse acontecido, porque a gente sabe que uma sempre está ali pela outra. Eu aqui em Goiânia tinha tudo para não me sentir, né, incluída no grupo, né? Porque, assim, nem sempre eu posso ir em todos os aniversários, nem sempre eu posso estar em todos os momentos que as meninas passam, nem sempre eu posso, né, estar aí todos os dias e frequentar a casa uma da outra, mas eu acho, assim, que eu sempre fui incluída e sempre me achei, né, amada por todas, né? E eu acho que a amizade é isso, é você entender a pessoa, a realidade da pessoa, não julgar e não condenar ela, mas amparar ela e acolher ela, né? E eu acho que isso acontece todos os dias no nosso grupo, né? E eu me sinto acolhida toda vez que eu vou aí, é como se eu estivesse vendo vocês todo final de semana. Então, assim, é único. Eu acho que a amizade, a verdadeira amizade é assim, quando a distância não vai diferenciar no sentimento, né? A distância não vai diferenciar se você ama mais ou você ama menos, se você é mais importante ou menos, porque no nosso grupo não tem isso. Ah, fulano é mais importante, ciclano. Não, todas nós somos amigas.
né? E eu acho que a amizade é isso, é independente de espaço, de tempo e, e é o que é o importante, que é o amor, né? É a gente se sentir amado e a gente dar amor. A amizade é o amor que nunca morre. Diria que a nossa história de vida é muito parecida. E eu acho que foi por isso que a gente, quando se conheceu, a gente já se reconheceu uma nas outras. Porque as nossas histórias de vida familiar, as nossas experiências de infância e adolescente são muito parecidas. Muito mesmo. E assim, se a gente for olhar para a história de cada uma, todas começaram degrau por degrau e nós acompanhamos toda a evolução de cada uma de nós. Então, acho que isso é um ponto muito forte de destaque no nosso grupo de amizade. Meninas, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Foi uma conversa muito agradável, um bate-papo que emocionou e foi possível a gente demonstrar pelo menos um pouquinho do que é uma amizade verdadeira. Obrigada mesmo pela colaboração de vocês. Obrigada, Lu, e conte conosco em todos os momentos. O seu programa está excelente, é uma iniciativa que a gente apoia muito. Obrigada. Beijo, Lu. Obrigada pelo convite, viu? Amei o tema, amei poder participar e ficar esse momentinho com vocês. Obrigada, Lu, pelo convite. Nessa nossa vida corrida, né? A gente conseguiu reservar esse tempinho para contribuir com você, com o seu programa, que está cada dia melhor. Tem contribuído muito comigo as entrevistas, né? O formato do seu programa. Parabéns, tá bom? Um beijo. Beijo. Beijo, amigas. Obrigada. Beijo. E hoje eu vou conversar com uma mulher que é formada em administração, habilitação e marketing, mas tem inúmeras especializações, o currículo dela é bem vasto, por isso que ela foi convidada para falar conosco hoje. Eu falo com Daisy Krieger, é coach e mentora. Bem-vinda ao nosso programa, Daisy! Muito obrigada pelo convite, adorei, espero contribuir para o crescimento de muitas mulheres, de muitos seres humanos com o seu programa. Parabéns por ele existir. Obrigada. Daisy, fala pra gente qual que é a importância da amizade na vida das pessoas. Além da questão da longevidade, né? Que é muito importante, pessoas com bons relacionamentos, com boas amizades, relacionamentos e amizades com engajamento, né, com sentido, elas vivem mais, né, do que pessoas que vivem na solidão. Mas também tem a questão, já há 500 mil anos atrás, com os hominídeos, o nosso cérebro, para que todos tenham noção, eram de 600 centímetros cúbicos. Hoje ele duplicou de tamanho, ele está com 1.200 centímetros cúbicos. No começo, né, quando se começou os estudos, se acreditava que era porque a gente precisava de muita inteligência para fabricar armas e equipamentos. Mas na realidade não é isso, né? Outros estudos mais recentes comprovam que a gente usa muito o nosso cérebro para as relações sociais, para desenvolver soluções aos problemas sociais. Então, todos os dias nós usamos os nossos bilhões de neurônios para nos relacionar, né? E isso tem a ver com as amizades. E é muito legal também saber que o nosso cérebro ele vai crescer ainda para frente. Sabe aqueles capacetes de ciclista, né? Então ele vai ter aquele cubinho para frente. Pelo menos é assim que está sendo projetado pela neurociência hoje. Então as relações humanas nos deixam mais felizes, né? Nos proporcionam o bem-estar. Né? Aquele bem-estar que a gente pensa assim, é subjetivo, ele mas ele vem muito das relações humanas que nós temos. Isso tem a ver com a amizade. Quais as principais diferenças da amizade nas fases da vida de uma pessoa? Criança, adulto e idoso. As crianças,
elas começam a desenvolver a comunicação, né, com as relações de amizade, a empatia, elas começam a perceber as suas atitudes, né, perante ao colega e a se ver nessas atitudes. Né? Elas crescem com isso, até para conflitos, né? As crianças, elas aprendem a gerir de melhor forma os conflitos, né, existentes. Então, isso tudo contribui para uma fase adulta. Os adolescentes, né, eles estão no desenvolvimento cognitivo. Isso e cognitivo e emocional. Então, os amigos, muito mais que os pais, passam a ser cúmplices, né? A gente gosta de desabafar com os amigos, a gente vê os amigos, a gente começa a trocar as intimidades, a ver a importância da confiança e da lealdade. Então, isso tudo contribui na adolescência, né? E também a regulação emocional, o meu autoconhecimento, a minha automotivação. Isso é importante ter amigos positivos para contribuir com isso, principalmente na adolescência. Também os valores, a gente começa a definir valores na adolescência. Então, as amizades são muito importantes para isso, para essa contribuição, né? De achar o meu valor, o que eu gosto, o que eu quero. E também bom, já falei do autoconhecimento, que também é importante, porque o jovem, ele também se vê muito nas atitudes, né? Então, ele conversa com o colega e se percebe nessa conversa. Como a criança, mas de uma forma um pouco mais madura, né? E aí que ele está buscando o lugar dele no mundo, e os amigos são importantes para isso. Na fase adulta e na meia-idade, a gente tem mais qualidade do que quantidade, até pela falta de tempo, né? A gente está ainda no trabalho, tem a família, então a gente dá muita importância para a qualidade das amizades. Então, nós temos poucas amizades, mas boas amizades, né? E também é muito bom para desestressar, como eu falei, para ansiedade. Na fase, quando a gente já está mais maduro, né? Quando a gente já é mais idoso, é importante para a gente se manter saudável, para a gente se manter feliz, né? Um dos pilares do bem-estar é a amizade, são relacionamentos, bons relacionamentos, relacionamentos positivos, relacionamentos que têm engajamento, né? E sentido também. Então, na fase do idoso, né? Ter bons relacionamentos quer dizer ter boa qualidade de vida também, né? Aonde a troca, a cumplicidade, o prazer, né? A família, ela traz aquela segurança, né? E a estabilidade que o idoso precisa. Os amigos trazem o prazer, a troca, né? A cumplicidade. A confiança também, às vezes a gente quer trocar algum pensamento, né, alguma reflexão e se sente muito mais à vontade com os amigos, né? Então, para o idoso, significa qualidade de vida, boas amizades. Nossa, achei ótimo. A gente vai refletindo sobre isso e vai aplicando para a nossa vida. E aí passa um filme, né? Quando a gente era criança, quem eram os nossos amigos? A gente vai crescendo, adulto, quem continua o nosso amigo? Quais os novos amigos que nós fizemos? E aí, futuramente, eu vou pensar na outra fase. E nesse período de pandemia, qual a importância de um amigo nesse momento de isolamento? Olha, na realidade, os amigos são importantes em qualquer fase da nossa vida, mas extremamente importantes quando nós estamos passando por uma situação de conflito, né? Seja numa pandemia, que é a primeira vez que nós estamos vivendo, para os jovens, quando às vezes ocorre o divórcio dos pais ou a morte de alguém, né? O falecimento de alguém na família. Para os adultos também, isso é muito complicado. Então, os amigos, eles servem como apoio emocional, né? E amigos aqueles que nós podemos contar nos dedos. Então, eu deixo uma pergunta, né, para todas que estão nos assistindo. Você tem um amigo que você possa ligar para ele às 3 horas da manhã
para conversar sobre um problema pessoal, sobre algo que está lhe afligindo? Se a resposta for sim, parabéns, né? É sempre bom contar com alguém. Isso quer dizer que você tem relacionamento saudável, um relacionamento que traz felicidade e bem-estar. Se a sua resposta for não, você tem que rever alguns conceitos, né? E cientificamente, pessoas que não têm bons relacionamentos, e isso quer dizer boas amizades também, vivem menos, são mais infelizes e são mais solitários, né? O que não faz parte, como eu falei lá no começo, da concepção do ser humano. Nós somos seres sociais, né? E sociáveis. Então, nós precisamos de bons relacionamentos para que a gente tenha um dos pilares do bem-estar. E até onde um amigo, uma amizade pode influenciar a vida de uma pessoa? Tem um amigo serve muito como apoio, né? Apoio emocional. Então, procure estar perto de pessoas, né? Próximos a pessoas que te dê apoio positivo, né? Que te coloque para cima. Porque um amigo, ele pode tanto te colocar para cima, né? Deixar você bem, como ele pode te levar para baixo, com o negativismo dele, né? Então, procure estar, principalmente nessa época, a gente precisa escutar coisas boas, palavras de apoio, né? Então, os amigos, eles podem tanto nos colocar para cima como nos colocar para baixo. Quem, né, já não conheceu uma pessoa que só liga para falar de problemas, para reclamar da vida, né? E aí você vai falar alguma coisa positiva, a pessoa, não, mas comigo não é assim, né? Isso não é empatia com o outro, né? Então a pessoa precisa de um cuidado maior até de um profissional, um terapeuta. Um amigo é aquela pessoa que te apoia, que não te julga, né? Por isso, às vezes, a gente acha um amigo fora da família, porque a família tem um vínculo tão próximo e é bem julgadora, né? Não que isso seja... Não estou falando de ser bom ou ruim, né? A família é muito boa, nos dá segurança, mas o amigo é aquele que a gente quer que escute sem ficar julgando, né? Sem ficar falando, sem dizer não, aquela pessoa realmente não presta ou algo assim. A gente só quer ser ouvido. Então, o amigo, ele pode ser ótimo, mas também ele pode te colocar mais para baixo do que você já está. Então, é uma percepção que você tem que ver. E é comum em amizades de longas datas, né, de muito tempo, acontecerem, né, as transformações, as mudanças, e às vezes até um novo relacionamento com uma outra pessoa acontece muito, né, de abalar o vínculo aí daquela amizade. E como lidar com esses abalos nas relações de amizade? É uma relação de compreensão, né? Às vezes nós somos seres humanos, né? Então a gente tem medo, a gente sente ciúme, né? A gente sente raiva também, assim como a gente sente amor e alegria. E às vezes um amigo, e a mulher tem muito isso, essa cumplicidade com a amiga, né? A minha amiga casou, eu fico com um pouco de ciúme, sim, do marido dela, porque eu acho que eu tô perdendo uma parte, né, dela para outra pessoa, mas não. Olhe como se você estivesse ganhando mais um amigo, né? Não afaste a pessoa de você, porque geralmente a gente perde um pouco o vínculo por causa do ciúme. Perceba que é ciúme. Primeiro, é importante a gente perceber o que a gente está sentindo, né? Se não for uma relação de desconfiança ou traição, né? Fora isso, percebe o que está sentindo. Se você sempre gostou daquela pessoa, né? Fale com ela, converse, fale sobre as suas angústias, sobre o seu medo de perder a amizade da pessoa, né? O ombro amigo, né? E nada como a sinceridade para manter a amizade. E em situações que a gente também ouve muito isso, na questão de que, às vezes, na forma do exemplo que você colocou, que a amiga inicia um novo relacionamento, mas aí quando não concorda,
mas não concorda devido à percepção, porque quando a pessoa não está apaixonada, a percepção é diferente, né? Então eu vejo que aquela pessoa não é legal para minha amiga, aquela amiga vê que a pessoa que eu escolhi não é legal para mim. Como que trabalha essa situação? Eu acho que a pessoa tem que descobrir sozinha, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre para minha filha, inclusive, né? Eu acho que o namorado da minha amiga, o relacionamento da minha amiga não é legal. Eu falo para ela, não, deixa ela descobrir, né? Eu acho que a pessoa. Porque assim, quando a gente está na paixonite, gostando de alguém, né? O cérebro, vamos dizer que ele não fica tão inteligente, porque ele está cheinho de ocitocina, ele está apaixonado, ele não olha defeitos. Mesmo ele vê, mas ele não quer ver. Então ele finge que não existe. É bem assim mesmo, a gente finge que não existe. Não é que a gente não saiba, a gente sabe, mas a gente só olha para o lado positivo. Aí é uma coisa bem do sistema emocional com o racional mesmo. O racional ele fica bem apagadinho e o emocional ele sobe. Então tudo é bem-estar, né? Então tudo é prazer pra gente. Então qualquer pessoa que vem estragar isso, principalmente nos primeiros 2 anos, que é onde a paixão está em alta, né? Então a paixão ela dura até 24 meses, né? Até 2 anos. Então, ali ela está em alta. Tudo que você fale vai ser usado contra você. É mais ou menos assim. Então, é melhor apoiar a amiga de uma outra forma e não se meter na vida dela. Deixa que com o tempo tudo se ameniza, como também a paixão vai amenizar. Aí ela começa a enxergar o outro lado, aquele que só você, com o seu racional, está vendo. E aí já é uma dica para manter a amizade, né? Opa! E como? Se você gosta da sua amiga, não se meta no relacionamento dela, né? Claro, a gente conversa, né? Mas eu digo de uma forma porque realmente a pergunta é: nossa, será que ela não enxerga, né? Que ele é X ou Y? A resposta que eu vou te dar é não. Ela não enxerga. E nada que você falar vai fazer ela enxergar. Porque tudo que a outra pessoa falar vai servir como desculpa para ela, vamos dizer, perdoar. E você que fica como a ruim da situação, né? A pessoa ruim da situação, a fofoqueira. Então, assim, a melhor coisa é deixar a paixão se amenizar, que nada melhor como um tempo, que é um santo remédio. E no caso daquela amiga super verdadeira que fala o que vê, fala o que sente, às vezes meio criticada por isso, né? Ainda mais hoje em dia, que é assim, você fala a verdade, mas você tem que ter um certo jeitinho para falar. Amigo verdadeiro fala tudo? Eu acho que as verdades são nossas, não do outro. Então a gente tem que cuidar um pouco com as nossas verdades, porque como você falou, parece que a gente está sendo rude, né? Então a gente também tem que perceber que o que eu vejo não é o que você vê, né? E cada um, por quê? Porque cada um tem um gene, cada um nasceu numa família diferente, às vezes frequentou escolas diferentes. Então, com isso nós temos uma visão do mundo diferente. Então, as suas verdades são suas, não a verdade do outro. E isso é muito importante colocar em qualquer situação. Isso é amizade, trabalho, no relacionamento, na família, né? Então, perceba, fale as coisas, mas de maneira mais sutil, né? A gente não precisa vomitar as nossas verdades, como eu falo, porque o que eu vejo é meu. Então, fale as suas verdades como objetivas, não subjetivas, né? Tirando o lado emocional e trazendo a objetividade do fato. E discuta com a outra pessoa, numa conversa, porque o que é mais gostoso entre amizades femininas? Boas gargalhadas, um café, né? Tomar um vinho. Agora a gente pode fazer encontros pelo Zoom. Então, e ali você traz o seu ponto de vista
sem ser impositivo, mas de uma forma reflexiva. Isso é muito mais gostoso, a troca é muito mais saudável. Deise, eu quero te agradecer muito por participar do nosso programa. Eu adorei a nossa conversa, nosso bate-papo. Muito obrigada por acrescentar aqui com a sua experiência, os seus conhecimentos. Eu que adorei, foi muito divertida a conversa, né? Prazer enorme te conhecer. Eu espero que o teu programa plante uma sementinha na cabeça de todas as ouvintes que estiverem aí te assistindo, né? Com todo o seu material, o seu rico material, que é importante hoje em dia. E que nós tenhamos amizades saudáveis, amizades que nos realizem, que nos tragam bem-estar e nos tragam a felicidade. É isso que importa. Ok, muito obrigada. E você, como está a sua relação com os seus amigos e amigas? Quando foi a última vez em que se falaram? É importante cultivarmos as amizades dia a dia, para que mesmo à distância possamos permanecer sintonizados. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigada a vocês que estão curtindo e nos seguindo nas redes sociais. Deixe aqui o seu comentário e a sua opinião. Abençoados os que possuem amigos, os que os têm sem pedir, porque amigo não se pede, não se compra, não se vende. Amigo a gente sente. Isabel Machado. Tchau, tchau.